Bom dia, vamos apresentar sobre a profissão de biomedicina. Meu nome é Eduardo e eu vou dar uma introdução sobre o tema. Vamos abordar o que é a biomedicina, como ela surgiu no Brasil, mercado de trabalho, a média de preço das faculdades, a nota de corte para entrada nas universidades públicas, o salário e o perfil profissional dessa profissão. Meu nome é Mariana Pereira Giovanni e eu vou explicar sobre a biomedicina. Como o próprio nome sugere, a graduação em biomedicina explora os conhecimentos nas áreas de biologia e medicina, com a exceção de que um biomédico não pode prescrever tratamentos e remédios diretamente para o paciente. E, em contrapartida, ele é responsável por investigar doenças que podem afetar a saúde humana, animal ou plantas, utilizando quaisquer métodos para alcançar este objetivo, do estudo de produções de soros e vacinas até o estudo de células, tecidos e resíduos, sangue e urina, por exemplo, que são exames clínicos. Os biomédicos também se dedicam a pesquisas de micro-organismos que causam problemas na saúde humana ou ao meio ambiente. E por último, destaca-se como uma proposta promissória o campo de citologia oncótica, que é o estudo das células para a detecção e tratamento de diversos tipos de tumores. Agora eu vou explicar o que se estuda em biomedicina. O biomédico precisa ter um conhecimento aprofundado para que ele possa identificar diversos tipos de vírus, bactérias, os problemas fisiológicos que podem ocasionar em doenças. De modo geral, ele precisa entender sobre anatomia, microbiologia, química, entre outros aspectos. No cotidiano, o profissional trabalha de forma mais técnica. Pode lidar com sangue e tecidos humanos para pesquisas de enfermidades ou descoberta de casos. Bom dia, eu sou a Júlia, do terceiro B, e vou falar um pouquinho sobre a história da biomedicina. A história da biomedicina começou aqui no Brasil por volta de 1950, onde quem idealizou todo esse curso foi o professor Dr. José Léo Prado. Ele idealizou que todos os docentes formados nesse curso eles conseguissem absorver muito bem as disciplinas básicas dos cursos de medicina e odontologia, bem como formar também pesquisadores científicos. Dentro desse ano mesmo, no período de dezembro, ocorreu uma reunião entre os docentes, todos os interessados no curso, o idealizador do curso também, juntamente com o Butantan, Instituto Biológico, e também a EPM, Escola de Medicina Paulista, para poder tentar desenvolver um jeito de conseguir desenvolver esse curso e colocá-lo em prática. Durante o ano de 1961, ocorreu a federalização da EPM, o que trouxe novas diretrizes e regimentos. Um desses regimentos que foi colocado seria a organização do curso de biomedicina dentro do curso e também todos os graduados. Agora, o curso não valeria mais somente para os graduados, mas também para as outras pessoas egressas de outros cursos. Isso facilitou muito mais para chamar a atenção de novos integrantes, novos docentes para entrar dentro desse curso. Com a ideia que haveria mercado de trabalho para poder receber esses novos profissionais que estavam chegando, a Escola Paulista de Medicina começou a pôr em prática o novo funcionamento do curso. Com o surgimento do parecer número 571/66, determinou o currículo e também determinou o conteúdo mínimo que deveria ter dentro do curso, e também exigiu que todos os docentes formados tivessem uma forte base sólida científica e desenvolvesse e criasse o espírito crítico científico muito necessário. A inauguração do curso só foi ocorrer no ano de 1966, onde quem lecionou a primeira aula inaugural foi o professor idealizador, Dr. José Leal Prado, onde que ele lecionou na Escola Paulista de Medicina, e também a outra aula inaugural ocorreu na UFRJ, no Rio de Janeiro. Os demais cursos que vieram surgir a partir da biomedicina só foram aparecer durante o início dos anos de 1967. Durante o período entre 1966 até 1970, notava-se que todos os docentes formados eles conseguiam absorver muito bem as disciplinas básicas e conseguiam desenvolver todo aquele pensamento crítico científico necessário. Entretanto, eles ainda encontraram muitas dificuldades para conseguir ingressar dentro do mercado, que era a falta de regulamentação da profissão. Eles até conseguiam entrar em algumas profissões que pudessem, porém não conseguiam exercer a sua profissão em si, a profissão do biomédico. Dessa forma, o surgimento de um novo movimento para conseguir regulamentar
e regularizar essa profissão começou a se tornar maior. O movimento entre de biomédicos, instituições e órgãos governamentais para conseguir colocar e regulamentar realmente essa profissão começou a ser posto em prática. Assim como tudo tem suas forças contrárias, com o curso de biomedicina não foi diferente, que acabou limitando bastante todo o espectro do que o biomédico podia exercer. Porém, eles não desistiram, levaram essa briga judicial, saindo de uma esfera política menor até uma esfera política judicial, onde no ano de 1989, no dia 26 de junho, eles conseguiram finalmente, pelo STF, conseguir a regulamentação profissional do biomédico e conseguir assegurar seus direitos na profissão. Nos anos de 1989, que vieram mais à frente, começou a surgir os conselhos regionais e o Conselho Federal de Biomedicina, que visa fiscalizar e regulamentar toda a sua profissão, além de defender seus interesses da profissão. Eles são totalmente essenciais, principalmente para você conseguir ter uma noção e explicar mais e aumentar mais os interesses de pessoas dentro dessa profissão. Bom dia, eu sou a Daiane e eu vou falar sobre a Faculdade de Biomedicina. Bom, a melhor faculdade de biomedicina no Brasil, segundo o MEC, é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM. Ela é uma faculdade pública que fica em Uberaba, Minas Gerais. Essa faculdade, ela cumpre os 3 quesitos. Conceito preliminar do curso, conceito do curso e ENAD. E ela tem a nota máxima 5 no MEC. Faculdades que recebem nota 5 em pelo menos um dos quesitos do MEC são Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, é uma faculdade pública que fica no Natal, Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, é uma faculdade pública que fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Universidade Estadual de Londrina, UEL, pública, que fica em Londrina, no Paraná. Fundação Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA, é pública também, que fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Universidade Católica de Brasília, UCB, privada, que fica em Brasília, Distrito Federal. Faculdades que recebem nota 4 em pelo menos 2 dos quesitos do MEC são as universidades Fevale, privada, que fica em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Universidade Federal de Goiás, UFG, pública, que fica em Goiânia. Universidade Federal de Uberlândia, UFU, pública, que fica em Uberlândia, Minas Gerais. Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, pública, que fica em Recife, Pernambuco. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, pública, que fica no Rio de Janeiro. Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, pública, que fica em Ilhéus, Bahia. Universidade Paulista Unip, privada, que fica em Manaus. Universidade Paulista Unip, privada, que fica em Bauru, São Paulo. Centro Universidade Hermínio da Silveira, UniIBMR, privada, que fica no Rio de Janeiro. Oi, eu vou falar sobre a média de preço da Faculdade de Biomedicina, que varia de 500 a 2.000. A biomedicina no valor de R$500, temos como exemplo a Universidade 9 de Julho. A biomedicina de 501 a R$1.000, temos como exemplo a Cruzeiro do Sul, a Universidade de São Paulo e a Universidade Educacional da Anhanguera. A biomedicina de 101 a R$1.500, temos como exemplo a Faculdade do Nordeste, a Faculdade de Pitágoras e a Faculdade de Salvador. E a biomedicina de 1.501 a R$2.000, temos como exemplo a Universidade Mogi das Cruzes e a Universidade de Vale do Itacoaí. E a universidade, no valor de R$2.000, tem como ensino à distância. Eu sou Eduardo e vou falar agora como ingressar em uma faculdade de biomedicina por meios públicos. Um dos modos é como o Ministério da Educação oferece, que é por meio do SISU. Neste modo, que é o Sistema de Seleção Unificada, você tem que ter feito a última prova do Enem que foi aplicada, no caso foi aplicada em 2019, e abriu a seleção no início de 2020. No caso, você vai concorrer com sua nota com outros candidatos. Geralmente, a média de pontuação necessária para entrar em biomedicina fica entre 725 pontos. Porém, dessa vez, a média ficou em 785 pontos na modalidade de ampla concorrência para a Universidade de São Paulo, que é a USP. As outras universidades ficaram uma média um pouco mais abaixo. Porém, as cotas podem variar com essa nota também.
Um outro modo é por meio do ProUni, que é o Programa de Universidade para Todos. Para participar do ProUni, é necessário ter feito também o último Enem, ter cursado o ensino médio em escola pública ou em escola particular com bolsa de 100%. Do mesmo modo, você vai concorrer com sua nota. O outro modo também é o FIES, que é o financiamento estudantil. Para participar do FIES é necessário ter feito o Enem depois de 2010, ter atingido uma pontuação maior de 450 pontos e não ter zerado na redação. Com isso, também com a nota, você vai poder ter uma bolsa de 50% a 100%. Meu nome é Gabriela Miller e eu vou falar sobre as áreas que o biomédico pode estar atuando. Bom, a biomedicina é um campo que estuda tanto a medicina quanto a biologia, e nesse campo são desenvolvidas pesquisas sobre as doenças humanas, onde a partir dessas pesquisas podemos saber as causas e os efeitos e aprimorar em tratamentos e diagnósticos. Bom, eu irei listar 4 áreas que o biomédico pode atuar. A primeira é em análises clínicas, onde o biomédico ele irá realizar exames e ajudar no procedimento de execução com sangue. A segunda é em análises ambientais, onde seu trabalho é tratar sobre águas e efluentes. O terceiro é na biologia molecular, onde ele tem como coletar, analisar, interpretar e emitir laudos de determinado material coletado, que é o sangue de determinado paciente. Bom, e na quarta, ele pode atuar também em banco de sangue, ajudando a coletar os materiais e fazendo a execução desse tratamento e manuseando o equipamento. Meu nome é Sara e vou falar sobre a importância da biomedicina. A biomedicina está relacionada a tudo que conhecemos, principalmente na área da saúde, através de diagnósticos, soros, vacinas e na prevenção. Ela também está presente em pesquisas relacionadas à genética, o famoso DNA, está também relacionadas a laudos médicos, diagnósticos na área da pesquisa e em tudo na área da saúde. Meu nome é Julia, eu vou falar sobre o salário de biomedicina. O piso salarial recomendado para os profissionais de biomedicina varia conforme os acordos coletivos entre os sindicatos de cada estado. Ou seja, não existe um piso nacional unificado para a categoria. Na convenção coletiva firmada entre os sindicatos dos profissionais de biomedicina do estado de São Paulo e o Sindosp, os sindicatos dos hospitais, clínicas e laboratórios do estado de São Paulo, por exemplo, o piso salarial dos biomédicos é estabelecido em R$ 2.000. Já nos sindicatos biomédicos do estado de Goiás, tem os pisos salariais categorizados e fixados conforme a carga horária trabalhada. Um piso salarial de R$ 1.215,52 para um contrato de 24 horas semanais, o piso salarial de R$ 1.821 para contratos de 36 horas semanais e um piso salarial de R$ 2.225,60 para um contrato de 44 horas semanais. O Sindicato dos Biomédicos do Estado de Pernambuco estabelece já um piso salarial em função do número de funcionários de empresas que têm um nível superior. Não importa a área de formação, ou seja, o piso salarial de Pernambuco é dividido nesses 3 níveis. R$ 1.334 para empresas com até 6 profissionais de nível superior, R$ 1.756 para empresas com até 7 a 9 profissionais de nível superior e R$ 2.016 para empresas com mais de 9 profissionais de nível superior. A questão é, qual seria mais ou menos a média de um salário de um biomédico? Segundo dados do site de empregos Cato, o salário médio nacional dos biomédicos é de R$ 2.300, podendo variar entre R$ 1.600 até R$ 3.300. Um estagiário em ciências biomédicas possui uma média salarial de R$ 657. Os profissionais de biomedicina podendo desempenhar diferentes cargos dentro de uma empresa. Um supervisor de laboratório, por exemplo, ele ganhará R$ 3.000, mais ou menos em média. Já um analista de farmacovigilância tem em média um salário de R$ 3.300.
Meu nome é Julia e eu vou falar como está a biomedicina no mercado de trabalho. Especialistas apostam no que os ramos da biomedicina é ligado às buscas da cura de principais doenças e as questões de reprodução humana estarão em alta nos próximos anos. Os biomédicos fazem especialização em biotecnologia, também têm chances reais de se darem muito bem no mercado de trabalho. O campo clássico de atuação dos biomédicos, os laboratórios de análises, clínicas e indústrias de medicamentos dão sinais que irão continuar a demandar mão de obra desses profissionais por bastante tempo ainda. Outras áreas interessantes na biomedicina que estão em alta é as pesquisas de célula-tronco, biologia molecular, nanotecnologia, diagnóstico por imagem, genética forense, bioquímica, epidemiologia e a saúde pública. Ainda sobre o mercado de trabalho, um biomédico pode encontrar trabalho em hospitais, clínicas, laboratórios, bancos de sangue e institutos de pesquisa. De acordo com o Conselho Federal da Biomedicina, existem 37 especializações a qual esse biomédico ele pode se especializar, seja na área da saúde, da pesquisa ou do meio ambiente, entre muitas outras. Para que ele possa ganhar o título de especialista, ele pode fazer a graduação, pós-graduação, por meio de provas e concursos. Bom, agora eu vou falar sobre o significado do símbolo da biomedicina, que é uma cruz verde sobreposta por um microscópio. Ambos eles são cercados por um círculo. A biomedicina, ela possui como um símbolo uma representação que une o conhecimento das ciências biológicas com a medicina. A cruz verde, ela representa a vida, e o microscópio, ele representa o conhecimento biológico. O círculo em volta passa a ideia de uma cadeia de DNAs, até pelo seu formato. Eu sou Eduardo e vou falar sobre a diferença de biomedicina e farmácia. A maioria dos estudantes, quando começa a se interessar por biomedicina, sente a dúvida também se o correto não seria ir para a farmácia. Por mais que esses profissionais trabalhem muitas vezes juntos em laboratórios, indústrias de alimentos, indústrias de cosméticos, há algumas diferenças. A mais notável é que os biomédicos trabalham mais com a biologia, enquanto os farmacêuticos trabalham mais com a área da química. No caso, vai depender da pessoa com qual matéria ela tem mais afinidade para decidir o que ela vai cursar. Eu vou falar agora da diferença entre biomedicina e medicina. Essa dúvida ocorre mais por causa do nome, ela gera mais confusão por causa desse motivo. A diferença é que o biomédico, ele não é um médico, ele atua mais na área laboratorial realizando exames, enquanto o médico, ele é preparado para pedir exames, interpretação de exames e a realização de cirurgias. O médico também tem um contato mais pessoal com o paciente, coisas que o biomédico não faz. São diferenças grandes, mas que confundem mais por causa do nome. Meu nome é Gabriela Miller e eu vou falar sobre o perfil profissional de um biomédico. Bom, o biomédico ele precisa ser extremamente curioso e metódico. E como hoje em dia tudo é ligado com o inglês, tudo precisa ter pelo menos um nível básico de inglês, o biomédico também precisa ter, para poder ler e escrever pesquisas científicas. E assim, o biomédico, ele precisa sempre trabalhar em equipe, porque o biomédico nunca vai estar atuando sozinho. Ele vai estar atuando com um médico, com um farmacêutico, um biólogo, um bioquímico e outros tipos de profissões. E assim, o biomédico ele tem que ser muito curioso, porque ele sempre tem que estar pesquisando mais e mais de determinada doença para conseguir fazer um tratamento mais eficaz e conseguir suprir a necessidade de um paciente.